O dilema do vaso. Esse vaso é com letra maiúscula. Esse vaso sou eu ou você que está aí me assistindo. Vaso. Lembra do vídeo que eu falei do vaso de honra ou vaso de desonra? Qual é o dilema então? O dilema é que muita gente, quando chega nesse ponto, entra num dilema e fica confuso, e fica indeciso, e fica inconstante, e não sabe o que fazer. Que dilema é esse? O dilema é o seguinte: a pessoa vem de vaso de desonra, aceita Jesus Cristo, inicia-se então o processo de santificação, de purificação. Ele vai aprendendo a palavra, vai sendo modificado pela palavra e vai sendo transformado ao longo do tempo. Então ele já passou de vaso de barro para vaso de madeira e de repente ela chega a vaso de prata. Mas aí vem o dilema do vaso. Que dilema é esse, pastor? Eu sou vaso de honra ou eu ainda sou vaso de desonra? E fica sem saber. Isso não é bom. Não é bom a gente ficar nessa interface de dúvida. Eu sou vaso de honra ou eu sou vaso de desonra para o Senhor, diante do Senhor? Então, o próprio Paulo, ele escreveu, está lá em 2 Timóteo 2, de 12 a 26, né? É o que a gente vai resumir aqui agora, rapidamente, para que Timóteo aprendesse para poder ensinar na igreja, que ele era pastor novinho, né? Com membros mais idosos do que ele, idade de serem pai de Timóteo, mães de Timóteo, avós, e Timóteo estava novo. O que eu faço? Paulo me orienta, e Paulo estava orientando. E essa orientação de Paulo, ela serve para nós, os pastores, sim, mas não só para os pastores, para os membros também. Você que gosta de entender a Bíblia, você que curte mergulhar na Bíblia, aprender, discernir, separar o joio do trigo, é para você esse vídeo também, tá? Não é só para os pastores. Então vamos lá. Vocês lembram, né? Vaso de honra, vaso de ouro e de prata são vasos de honra, e vasos de madeira e de barro são vasos de desonra. Então, como é que a gente chega a vaso de honra? Para você, de repente, sair desse dilema, se você atender o que Paulo vai ensinar aqui agora, eu vou apenas reproduzir para você, repetir e explicar, você não vai ser mais vaso de honra, ou melhor, de desonra. Você já é um vaso de honra. E aí você sai do dilema. E aí o crescimento espiritual volta. Você não fica mais estagnado na vida espiritual. Vamos lá, então? Então, versículo 21, 2 Timóteo 2, né? O texto vai de 12 a 26. No versículo 21, eu mudei um pouco a ordem, sem mudar nada. Só para melhorar o entendimento ainda mais. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, se alguém se purificar dessas coisas, nós vamos ver que coisas que a gente se purifica. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Está vendo? Vamos lá, então. Do que a gente tem que se purificar? Primeiro, está no versículo 14, evitem discussões acerca de palavras, são sem proveito nenhum e pervertem os ouvintes. Não fiquem discutindo assuntos, palavras que não levam a gente a nada. Segundo, evitem conversas inúteis e profanas. Você percebeu que uma conversa é inútil, é profana? Pede licença e sai com toda a educação. Evitem conversas inúteis e profanas que levam à impiedade. Terceiro, isso está no versículo 16. Terceiro,
Afastem-se da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Tudo que é iníquo, tudo que é pecado, prostituição, corrupção, mentira, se afaste da iniquidade. Quarto, isso está no versículo 19. Versículo 22, fujam dos desejos malignos da juventude. Quantos jovens fazendo desejos malignos, e uns parando no cemitério e outros parando na cadeia. Fujam dos desejos malignos da juventude, né? Ficar levando tudo quanto é mulher para a cama, ficar fazendo sexo com todo mundo, né? Ficar fazendo um monte de baderna, de quebra-quebra, desejos malignos da mocidade, da juventude. Fujam, versículo 22. No versículo 23 e 24, não briguem, evitem controvérsias tolas e inúteis. Não briguem. Então, lá no primeiro versículo que nós lemos, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Então, se você já passou por tudo isso e você já está evitando tudo isso, né? Evitar discussões, evitar conversas inúteis, afastar-se da iniquidade, fugir dos desejos malignos da juventude e não brigar, evitar as controvérsias tolas e inúteis. Se você já faz isso, você já é um vaso de honra. Vamos em frente, tem mais alguma coisa, né? Procure se apresentar a Deus aprovado, aprovada, como obreiro, obreira que não tem do que se envergonhar. Manejem bem a palavra da verdade, né? Agora vem o que, tá vendo? Agora o que a gente tem que praticar? Manejem bem a palavra da verdade. Leiam a Bíblia, aprendam a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus. Manejem bem a palavra da verdade. Versículo 20, esse é o versículo 15, versículo 22. Sigam a justiça, sigam a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então, com o teu irmão, com a tua irmã, que congregam na mesma igreja, que são servos do Senhor como você é, sigam juntos a justiça, a fé, o amor e a paz. Juntos, mesmo ideal, mesmo foco, mesma meta, mesmo alvo. Justiça, fé, amor e paz. Sejam amáveis para com todos, versículo 21, aptos para ensinar e pacientes. Sejam amáveis para com todos, aptos para ensinar e pacientes. Você está praticando isso? Você é um vaso de honra. Corrijam os outros com mansidão, versículo 25. Os que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda para eles o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, versículo 26, o último versículo, para que assim eles voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Está vendo que o Evangelho nos leva a cuidar dos outros também? Olha aí, corrijam com mansidão, ajudem as pessoas a chegarem à verdade, não é? Então, está vendo? Paulo está levando Timóteo a entender, para Timóteo poder ensinar lá na igreja de Éfeso, que ele era pastor. Tem ensinado a muitos pastores a passar isso para vocês. É o que eu estou fazendo, eu sou um pastor. Mas vocês podem passar e devem passar. Viu, meu irmão, você que é sacerdote do teu lar? Viu, minha irmã, você que é ajudante de sacerdote, de confiança, braço direito do sacerdote, que é o teu marido? Olha aí, como ser vaso de honra dentro de casa, com os vizinhos, no trabalho, na vizinhança, seja onde for, onde você colocar os pés e as mãos, sejam vasos de honra. Glórias a Deus, aleluia. Não tenha mais dúvida, não fique mais com esse dilema, pratique essa palavra. Abra lá a tua Bíblia, 2 Timóteo 2, de 12 a 26.
assiste esse vídeo mais uma vez, anote na tua Bíblia, medite, ore, peça a Deus discernimento, separe o joio do trigo, aquilo que não presta, abandona, se livra, comece a ser um vaso de honra, sem dúvida nenhuma. Seja um vaso de prata, crescendo cada vez mais. E no arrebatamento, a gente é transformado em vaso de ouro antes de subir. E quem vem com Jesus, entra em seus corpos glorificados, eles ressuscitam como vaso de ouro e sobem. Amém? Pastor Leonardo, ajudando vocês, e de graça. Por que de graça? Porque Jesus disse, o que de graça você recebeu, de graça dai. É de graça. Não se pode cobrar nada para anunciar a palavra. Não se pode tirar proveito nenhum. A palavra você recebeu de graça, você passa para os teus filhos, passa para o teu marido, passa para a tua esposa, passa para a tua família de graça. Passa para os amigos de graça, como Jesus ensinou. Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso mentor, é o nosso amigo, advogado, irmão e... né? E tem um com I também, eu me esqueço agora, mas tudo bem. Jesus Cristo, irmão e intercessor. A mente às vezes falha um pouquinho, mas o Espírito Santo sempre ajuda. Amém? Glórias a Deus, pastor Leonardo, estamos juntos, vamos em frente. Glórias a Jesus, aquele que nos ensina a verdade, e a verdade não falha nunca, e você chega a ser vaso de honra, vaso de prata. Não tenha mais esse dilema na tua mente, se livre desse dilema. Se ainda não chegou nele, precisa aprimorar alguns detalhes, aprimore, chegue e viva a experiência sobrenatural que Deus dá aos que se esforçam para serem, pela palavra, vasos de honra. Amém? Glórias a Deus. Abraço, pastor Leonardo. Estamos juntos. Deus sempre no mando. Glórias a Deus. Amém.